Abra a câmera aí, Joãozinho, que eu estou com o Silvio Mates, nosso hipnoterapeuta especialista em depressão mental, do nosso quadro aqui, sempre no TV Sul Mulher, e hoje ao vivaço, presencial. Tudo bom? Tudo bem, João. Prazer muito grande estar aqui com você meu. e o seu público maravilhoso. Uma honra, uma satisfação e uma alegria muito grande. Para mim também, porque lá vem aprendizado, né, minha gente? Senta, pega o caderninho e a caneta, porque ele tá aqui. Silvio, estávamos já conversando aqui antes de entrar no ar e olha, gente, nosso bate-papo hoje é merecedor de toda a nossa atenção. Eu achei muito interessante a forma como tu trouxeste, né, quando propôs esse tema aí, desses tijolinhos, né? Porque às vezes a gente tá com uma olaria e não sabe, né? Compulsões, trabalho, né? Coisas que vão se acumulando, como se a gente fosse construindo realmente um muro e a gente não está percebendo. Ou será que está percebendo e não está sabendo para onde correr? Pois então, vamos falar sobre esses tijolinhos, então, como que funciona? Vamos falar sobre os tijolinhos para começar. Isso. A mente humana, ela tem vários aspectos. Nesse sentido, eu queria separar dois aspectos. O aspecto positivo da mente humana e o aspecto negativo da mente humana. Todos os elementos com os quais a gente lida tem esse aspecto. Eu vou dar um exemplo de uma faca bem afiada, que é um exemplo diário das pessoas que estão nos ouvindo, que podem compreender isso muito bem. Tá. Imagine uma faca muito bem afiada. Será que ela é boa ou ela é ruim? Eu mesmo vou responder. Ela é boa num cenário e ela é ruim no outro. Tá. Ela é boa nas mãos de um cozinheiro ou de uma cozinheira, que vai precisar de uma faca muito bem afiada. Ela é ótima. Mas imagine essa mesma faca nas mãos de uma criança pequena. Nossa. Perigosíssimo. O mesmo instrumento pode ser bom, pode ser ruim. Esse fenômeno acontece com a nossa mente e nós precisamos saber disso para começar a desenvolver blindagens mentais, a gente começar a se blindar, tá? Como assim? O que acontece? A nossa mente, ela tem uma habilidade gigantesca de manter registros. Essa habilidade é muito boa no sentido do aprendizado e do desenvolvimento de habilidades. Ela é ótima, então se a gente não tivesse a habilidade de manter registros, como que nós iríamos aprender? Sim. Tem muita coisa que nós fazemos de forma automática, que é o nosso subconsciente que faz, na verdade. Mas no nosso dia a dia a gente diz, isso eu faço no automático. Esse fazer no automático é uma habilidade que está relacionado com o aprendizado e com os registros. Esse é o elemento positivo, que são os tijolinhos que formam a nossa personalidade e as nossas habilidades. Mas também tem um lado negativo, porque da mesma forma como eu registro elementos positivos, eu posso registrar elementos negativos. E se eu não sei como impedir esses registros dos elementos negativos, ou eu registro e vou ressignificando eles sistematicamente, eu identifico, vou liberar isso, vou tratar de liberar para não ficar registrado na minha memória. Então, esses tijolinhos são feitos de memórias, tá? E tem as memórias positivas e as memórias negativas. As positivas não é o nosso objetivo, porque está relacionado com a construção da personalidade e do nosso aprendizado. Então, vamos focar no negativo, esses tijolinhos? Então, esses tijolinhos, eles são compostos de eventos pequenos ao longo do nosso dia a dia ou eventos grandes. Um evento grande pode ser um acidente, pode ser alguma coisa extremamente desagradável, uma vergonha muito grande que eu tenha passado em público, é um evento maior. Criou um trauma. Criou um trauma maior. Grande. Grande, E tem as coisas menores que eu posso identificar elas pontualmente. Alguém me disse uma coisa desagradável sozinho, lá eu e aquela pessoa. Ok, ficou registrado, é um registro que é um desses tijolinhos. Mas acontece que existem registros que estão mais conectados entre si e não há uma pausa, que são aquilo que nós vínhamos conversando anteriormente, que é o estresse escalar.
Esse estresse escalar é uma expressão didática, na verdade. Se vocês forem procurar na internet, não vão encontrar, mas vão encontrar e saber e entender facilmente a palavra, a significação, o significado da palavra estresse. Todos nós sabemos. Mas a gente vê o estresse como pontual. Aconteceu aqui, aconteceu ao longo de um mês, aconteceu ao longo de 2 meses. Mas acontece que, às vezes, o estresse ele pode acontecer ao longo de uma vida inteira de uma criança, por exemplo. E aí nós chamaríamos isso de estresse escalar. E esse estresse escalar, ele significa o seguinte: aconteceu uma coisa, nem terminou de acontecer e já está acontecendo outra. E essa outra não termina de acontecer e já começa a acontecer outra. Ou seja, não há um tempo para aliviar a carga e eu descansar, para recompor as minhas energias e recomeçar numa outra situação um pouquinho estressante. Então, quando esse estresse escalar vai reunindo vários elementos ao longo desse processo, que não dá tempo de nós relaxarmos, isso aí vai construindo, são aqueles tijolinhos que vão construindo um cenário onde nós não descansamos, nós nos mantemos estressados e aí aquilo ali vai ficando registrado na nossa memória e depois vai se manifestar de alguma maneira. Da mesma forma como nós manifestamos o nosso conhecimento, que é registro, nós também manifestamos esses elementos negativos na forma de sentimento. E eu acho que o perigo é não ter a consciência de que você está acumulando tijolinhos ali, né? O perigo é não ter a consciência. O perigo é não ter a consciência. Achar que aquilo ali é normal. Ah, é a vida corrida, tô estressada hoje, tô estressada amanhã, tô estressada amanhã, tô estressada... Achar que é normal, esse é o perigo, exatamente. Até dizer, eu sou estressado, né? Exato. Se identificar com aquilo. Se identificar. Quando a gente está consciente, a gente está conseguindo se blindar um pouco e talvez não vai gerar um efeito redundante lá na frente, uma ressonância, né? Talvez não gere, há uma grande chance, porque nós estamos conscientes do processo e aí a gente vai meio que se defendendo e blindando a nossa mente. Quando tu diz blindar, seria assim, se eu tenho essa consciência, bom, agora eu tive um estresse, vamos supor aqui, né, programa ao vivo, às vezes a gente tem estresses técnicos, né? Isso. Então eu tenho aquele estresse, me incomodei, né? Eu, como uma pessoa perfeccionista, me incomodo bastante com esse tipo de coisa. Mas resolvi, ok, toco o barco. Isso não vai gerar um microtrauma ali, porque eu resolvi e liberei. Ou seja, isso seria um me blindar. Eu tenho um estresse, mas eu resolvi, eu tô consciente dele. É um estresse, passou, Isso é um blindar, será? O blindar está relacionado ao sentir, tá? Ao sentir. Não é mental. Ele é mental porque o sentir também está conectado com o mental. Eu vou dar um exemplo mais claro, tá? Dá mais claro. Supondo que eu estou em determinado local e de repente alguém, na conversa, alguém simplesmente me dá um tapa na minha cara, tá? Aí eu tenho escolhas, a minha reação sobre como pensar aquilo, tá? Nesse processo, eu posso escolher ficar com raiva da pessoa, manter a raiva da pessoa, achar que aquela pessoa ficou doida, que fez aquilo porque, enfim, vai depender de como eu olho para aquilo. Ou eu posso olhar para aquela pessoa, nossa, a pessoa está meio mal hoje, ela não está bem, eu talvez até possa ajudá-la de alguma maneira. A blindagem é a forma como eu interpreto o evento. A forma como eu interpreto, porque se eu interpreto de uma maneira, vai ficar registrado como dor, mas se eu interpreto de outra maneira, vai ficar sem registro de dor. Mas é difícil. Hein? Não é fácil, mas é possível porque aprender. A gente tem a coisa do ímpeto, da reação, né? Sim. Reagir. Se fosse fácil, a humanidade já estaria alfabetizada emocionalmente. É verdade. Mas aí é que está o caso. É difícil porque nós estamos entrando nesse processo, mas depois que a gente aprende, torna-se fácil. Imagine o seguinte... se a gente for conversar com uma pessoa analfabeta do ponto de vista literário, ela não sabe ler nem escrever, e vamos conversar com ela, ela vai dizer que é muito difícil ler e escrever. Mas se nós agora que já sabemos ler e escrever, para nós é muito fácil. Então esse processo tem a ver com o aprendizado. A partir do momento que nós vamos aprendendo, não é só aprender na teoria, temos que aprender na teoria, depois praticar e aprimorar durante a prática. Vai se tornando uma espécie de uma arte até.
Tá? Como a Caderno escrita. de caligrafia emocional. Exatamente, isso Vamos mesmo. fazer. Porque Quem é que usou caderno de caligrafia aí? Fazer isso, porque ler e escrever também está relacionado com, né, a gente pode levar também para o campo da arte, porque como que eu faço aquilo, né? Como que eu desenvolvo aquilo? Mais rápido, menos rápido, mais bonito, menos bonito? E aí, nesse sentido também a gente vai aprendendo na teoria, como nós estamos aqui vendo aqui agora, e aí vamos praticando isso. Ao longo do tempo a gente vai ficar perito nesse processo. Obviamente que nós, né, não vamos aprender tudo, mas cada coisa que a gente vai aprendendo, a gente vai se blindando, né? Eu penso que, na última entrevista eu dei um exemplo, eu gostaria de trazer esse exemplo novamente sobre subtrauma. Subtrauma nós criamos dentro de nós, a partir das nossas interpretações, de uma criança que está com a mãe está fazendo o almoço, ela tem 2, 3 aninhos, a criança adoraria estar brincando com a mãe, mas a mãe tem que estar fazendo o almoço para a família que está chegando, os filhos da escola, o marido do trabalho, e a mãe está ali. A criança, ela tem um sentimento de querer brincar com a mãe, porque a criança gosta de brincar. Só que a mãe está lá fazendo o almoço. Nesse momento, a criança está interpretando a mãe não quer estar comigo, ou seja, eu estou traduzindo de uma forma lógica. E ela vai criando aquela interpretação e aí vai marcando no campo emocional da criança de uma forma negativa. Óbvio que como ela é criança, ela não sabe fazer de outra maneira. Mas à medida que nós vamos nos tornando adultos e nós vamos aprendendo a interpretar os eventos ao nosso redor, nós podemos interpretar assim, de um ponto de vista simples, como protagonista, tipo assim, como protagonista eu me vejo mudando o cenário de alguma maneira, ou como vitimista, eu sou a vítima do processo. Tá? Então, a gente aprender a interpretar como protagonista, o que realmente não é fácil, né? Vamos venhamos, mas a gente pode ir aprendendo para dominar essa percepção. E quando a gente vai aprendendo e dominando, esses tijolinhos do campo emocional negativo não vão sendo mais construídos, não vão sendo mais colocados lá, vão permitindo e gerando espaço para as coisas boas e positivas, para a gente se sentir mais bem-humorado, para a gente se sentir mais feliz, uma boa parte do tempo. Nossa, o Silvio tá falando e eu tô lembrando aqui de uns acontecimentos aí do final de semana, né? Que eu tava trabalhando lá no Baile Debutantes e aconteceram 2 fatos que me deixaram muito bravo. Assim, de quase perder o controle, quase perder as estribeiras, como diz o outro, né? E eu tô, né, João? O João sabe. E assim, ó, a vontade que eu tinha lá era socar a pessoa, né? Não fui, né? Tava lá linda, maravilhosa, elegantezinha lá, soca. Mas aquilo me deixou muito, muito fora do eixo, assim, porque eu realmente permiti que aquela atitude da outra pessoa me ocasionasse uma indignação muito forte. E fiquei, né, reverberando nisso, no dia seguinte, no outro dia, né. Aí tem um registro, né, isso aí ficou registrado. Pois é, ficou registrado, né. Ficou, porque se eu olho aquela pessoa, ficou bem registrado. Me blindar, nesse exemplo, me blindar seria... Você voltar mentalmente na cena, por exemplo, você volta mentalmente na cena e você reconstrói uma cena nova. Tá. Nós humanos somos extremamente criativos. Que é mais ou menos o que a hipnose faz. A hipnose faz, enquanto exatamente. Estamos nos tratando. A gente vai lá naquele trauma e reorganiza aquela cena. Mas podemos fazer isso por auto-hipnose. Na hora, o que eu tinha que ter feito na hora? Relaxa, respira, né? Faz o teu. Isso, mais ou menos? É mais ou menos isso e tentar entender a limitação daquela pessoa. Aquela pessoa cometeu um erro, certo? Silvio, coisa. Não, aquela pessoa cometeu um erro. Vamos por aí, tá? Consciente. Pois é. Aí tentar entender por que ela cometeu aquele erro consciente que não adicionou, talvez não tenha adicionado nada para ela. Eu não sei se adicionou algo para ela. Deve ter adicionado, né? Pode ter adicionado? Pois é. Então aí, entender, pode ter adicionado ou não, porque pode ter sido sabotagem, autossabotagem também. Porque as pessoas se sabotam. Tá? Se sabotam o tempo todo, né? Ela pode ter se sabotado, porque nem tudo que nós fazemos... Ela pode ter feito por birra.
pode ter feito por um motivo qualquer que diga alguma coisa, sabotasse até a ela mesma, porque ela perdeu pontos, não perdeu? Perdeu. Então, se ela perdeu pontos, ela não ganhou pontos. Tem uma perda, tem sabotagem, né? Ou autossabotagem. Então, a forma de blindar é nós aprendermos a tentar entender a limitação do outro, por que o outro não foi capaz e por que o outro fez como fez. E por que o outro acabou desenvolvendo aquela ação, né? Foi uma ação consciente, foi uma ação inconsciente? Pode ter sido consciente, mas a consciência mais clara quem tem somos nós. A outra pessoa pode não ter tido a consciência que nós tivemos. Aí quando eu consigo ver por esse lado, eu vou eliminando a possibilidade de aquilo ficar registrado como indignação. Daí a indignação vai desaparecer. Se a gente consegue ver por esse lado. Se a gente faz isso depois, funciona também. Aí eu vou apagar aquele registro anterior e vai se formar um novo registro em cima daquele. E aí isso não vai ressoar depois, em algumas circunstâncias, né? Então, esse é o propósito da ressignificação das nossas questões emocionais. Cada evento do nosso passado que ficou registrado negativamente, ele vai ressoar em algum momento, disparando algum tipo de gatilho. Disparando os gatilhos. Disparando os gatilhos. E esse gatilho vai fazer com que a gente sinta uma memória, ou de tristeza, de melancolia, ou de medo. O medo, ele surge a partir do sentimento de ameaça ao ambiente, ou às vezes de nervosismo, raiva, mágoa, que se manifesta dessa maneira. Eu vou dar um exemplo meu que aconteceu alguns dias atrás, posso? Eu gosto da gente dar exemplos reais, porque, né? Aí fica mais claro. A gente traz para aprendizado, porque o negócio é aprender para aplicar, né, minha gente? Não ficar surtando aí. Eu, como terapeuta, sou um ser humano normal, como todas as pessoas, sinto como todo mundo, e aí fico feliz em poder também falar sobre as questões que acontecem comigo, né? Eu comecei a sentir uma melancolia. Estava melancólico num determinado dia, eu fiquei só observando. Eu assim, amanhã deve passar. Chegou amanhã, no dia seguinte, e a melancolia continuava. Estava ali presente, a melancolia continuou, passou o terceiro dia e a melancolia não ia embora. Eu assim, o que está acontecendo, né? Tem essa melancolia, tá ressoando de algum lugar. Aí eu comentei com a minha esposa, nós estávamos no carro naquele momento, dirigindo, e aí como eu estou tão acostumado com a hipnose, eu acabei fazendo uma regressão de olhos abertos, dirigindo mesmo, depois que a gente acostuma, faz no automático também, né? Aí eu fui conversando com a minha esposa, fazendo regressão, como ela é terapeuta, também me ajudou nesse processo. Eu fui aos meus 5 anos de idade, quando aconteceu um evento envolvendo os meus pais, de uma cena lá que eu acabei ficando triste. A minha criança de 5 anos ficou muito triste com aquele evento. Os meus pais saíram para passear, era uma coisa rápida. Naquela época era muita pobreza, meus pais nunca tinham visto o mar de perto, nunca tinham visto o mar de perto. Então eles se programaram para ir, eu era muito criança, eu acho que eles ficaram com medo de me levar, porque, sei lá, o que pode acontecer com essa criança lá no mar? Não sei, alguma coisa aconteceu que eles não me levaram, me deixaram com alguém. E quando eu percebi que eles tinham saído e me deixaram sozinho, eu já estava empolgado também, porque eu tinha ouvido a conversa deles. Uma tristeza muito grande, aquela criança de 5 anos. Não me levaram. Não me levaram, ficou marcado, Jô. Ficou marcado. E agora, nesses dias, a melancolia surgiu de volta. Mas o que será que aconteceu, que fez com que buscasse essa... Lá dos 5 anos. Boa pergunta. Algum gatilho. Só que eu já não me preocupo mais com os gatilhos, porque eu sei que eu vou para trás do gatilho. No caso de um tratamento, às vezes é necessário encontrar o gatilho, tá? Nesse caso, eu já fui na causa. Eu queria saber o que tinha causado aquela melancolia e limpar. E daí depois, nesse caso, o gatilho não ia me importar muito, embora às vezes ele é importante. Nesse caso, eu já fui direto. Encontrei aquela cena aos 5 anos de idade. Eu entendi os meus pais no processo. Aquela criança não tinha entendido os pais, mas eu, adulto, entendi, né? Ressignifiquei a cena e a melancolia foi embora. Aquela melancolia de 52 anos atrás foi disparado por algum gatilho. A tua pergunta foi muito boa, que eu não fui procurar o gatilho, mas alguma coisa disparou a melancolia e ela ficou me incomodando 3 dias. E se eu não fosse terapeuta, eu não teria percebido ela, teria passado batido e teria continuado a me incomodar por mais tempo, depois ia resolver, depois voltava de novo. E as pessoas perguntam, o que tu tem? Tá meio tristinho hoje, o que tu tem? Aí a gente diz, não sei. Não sei,
Exatamente. E vai. Aí aquele tijolinho lá, aquele evento foi um tijolinho que em alguns momentos vinha gerando melancolia na minha vida. Talvez tenha gerado até agora, mas agora eu tô maduro o suficiente para poder perceber. É que antes às vezes trazia tanta coisa também no meu campo emocional, porque eu já tive depressão, então quem teve depressão teve um monte de coisa, que tu vai limpando, e aí agora a gente vai descobrindo essas coisas pequenas. Melancolia já não é necessariamente uma tristeza, é menos que tristeza, mas não é alegria. Não é alegria. Então isso aconteceu comigo, né? Então é um exemplo de um desses tijolinhos que vão formando as nossas dores futuras que nem sabemos de onde estão vindo. Aí entra novamente aquele fator do aprendizado. Assim como eu aprendo uma coisa boa, que eu começo a praticar e a minha personalidade vai sendo formada por esses aprendizados, as coisas ruins também vão ficando. As coisas boas eu vou adquirindo o hábito de fazer, de manifestar. Por exemplo, você tem o talento da comunicação. Esse talento da comunicação foi construído por registros que você foi somando ao longo do tempo através das suas escolhas. Você fez uma escolha pelo seu gosto, pela sua paixão de estar de alguma forma relacionada à comunicação. Hoje você faz tudo de maneira, vamos dizer, forma simples, automatizada. É o teu subconsciente que está agindo com o teu consciente dentro desse processo, a partir de registros que você manteve na sua memória. Esse é o lado positivo. E nós temos o lado negativo, que são esses registros que fazem nós nos sentirmos mal, às vezes, sem sabermos por quê e como e de onde está vindo. Faz sentido? Faz todo sentido, né? E eu gosto de trazer esses exemplos para que a gente possa visualizar e aplicar de fato no nosso dia a dia e não colocar embaixo do tapete, né? Porque vai construir uma muralha. Vai construir exatamente. E depois para desabar essa muralha aí, gente, não é fácil? Então, assim, esses sentimentos que a gente tem, né? A gente tem que se questionar, não dá simplesmente, hoje acordei triste, sei lá por quê. Alguma coisa tem ali. Nada vem do nada. Nada vem do nada. Uma das frases do Silvio que eu adoro. Nós não estamos num universo onde as coisas acontecem por acaso. Aconteceu do nada, surgiu. Não, tudo tem um motivo para ser, tudo tem uma razão. Assim como aquela melancolia tinha uma razão há 52 anos atrás, o nosso sentir... Daí, o que acontece muitas vezes, Joel, é o seguinte, as pessoas às vezes têm alguma coisa que no dia a dia delas não está bem, e aí soma-se com uma ressonância do passado. Aí aumenta o não estar bem nos dias de hoje, dificultando a nossa forma de nos relacionarmos com o presente e com as dificuldades que nós temos que resolver. Aí as dificuldades do presente parecem maiores do que na verdade são. Elas aumentam porque estão ressoando com 2, 3, 4, 10, 15, 20 registros do passado ressoando no nosso presente. Essa questão do ressoamento também é interessante que o público possa compreender, tá? Ressoamento, eu costumo dar o exemplo de uma corda de um violão. Você puxa aquela corda do violão, mesmo quem está a 100 metros de distância vai ouvir o ressoamento da corda. Um processo semelhante acontece na nossa mente, através da memória. Algo do nosso passado continua existindo dentro da gente, não desapareceu, porque nós somos feitos de memórias. Né? O nosso eu é feito de memórias. Então, essas memórias são esses registros que ressoam no nosso presente. Então, às vezes, as próprias atividades que nós estamos realizando são gatilhos. Às vezes, os gatilhos são fáceis de serem encontrados, mas outras vezes, João, eles são extremamente sutis. Às vezes, eu não consigo achar o gatilho de tão sutil que ele é. Às vezes, é fácil de achar. Eu vou dar um exemplo de um gatilho que foi encontrado, que foi bem fácil. Um senhor que foi resolvido um problema de uma tristeza crônica que acontecia pontualmente em alguns momentos. A gente fez uma regressão de memória, encontramos o pai dele naquele dia, que criou o trauma, estava com uma camisa vermelha. Agora, sempre que ele via um homem usando uma camisa vermelha, os homens não usam muito camisa vermelha, né? Então, por sorte, sempre que ele via alguém usando camisa vermelha, disparava um gatilho inconsciente, gerando automaticamente tristeza, porque na mente subconsciente dele tinha aquele gatilho, aquela cena do passado onde ele sofreu, o pai bateu na mãe, ele foi tentar defender a mãe e o pai acabou batendo nele também, um dia que o pai estava alcoolizado. E aí gerou esse trauma de sentimento de justiça e de tristeza que se manifestava sempre que ele via um homem usando uma camisa vermelha. Ele jamais imaginava isso. Estava ali um gatilho.
Que loucura, gente. E para chegar nisso, né? Para chegar nisso. Esse até foi objetivo, esse até foi fácil, né? Mas tem alguns que são extremamente subjetivos. Às vezes um gatilho é uma palavra. Já pensou um gatilho ser uma palavra? Misericórdia. Nós temos muito trabalho, né? Para fazer nessa vida. Por isso que temos que cuidar muito das nossas crianças, né? Porque todos esses microtraumas aí vem muito na infância. Ai, eu sou uma voz que às vezes eu surto. Ai, será que eu tô criando um trauma na criança? Vai ter que se tratar depois. Ai, meu Deus do céu. Mas o adulto também precisa se perdoar se ele causar, tá? Porque o adulto não tem culpa também. Ele está em processo de aprendizado. Ô Silvio, ali nos tijolinhos, né? Tu passaste para mim algumas, além da ansiedade, né, que foi um tema assim que a gente já trouxe, eu acho que a gente pode dar uma pincelada também, porque está se apresentando aí muito claramente como uma coisa assim devastadora na vida das pessoas, né? A ansiedade está cada vez crescendo mais, né? Diagnósticos graves mesmo de pessoas ansiosas, né? Principalmente que pós-pandemia. Compulsões. Compulsões. Né? É um tema que eu tenho uma certa afinidade, porque eu já vivi com uma pessoa que tinha 3 compulsões fortes e achava que, inclusive, elas eram lindas. Né? Ele até brincava, dizia assim, não quero saber de me tratar. Então, imagina o grau. Imagina o grau. Então, temos aí entre as compulsões a bebida, o sexo, a comida, as compras. Né? São as mais comuns. Mais comuns, eu acho, são essas, né? Tudo isso aí entra no balaio do... É causado pela ansiedade. É causado pela ansiedade. Por que Todas são causadas pela ansiedade? São. Por que causadas pela ansiedade? Porque é o seguinte, a ansiedade, ela traz um sentimento... A ansiedade é um sentimento de ameaça. Dá para descrever de diversas formas a ansiedade. Todas são verdadeiras, tá? Então, é uma soma desses elementos. Mas uma outra bem simples, a ansiedade traz um sentimento de ameaça. Há um sentimento de ameaça no ar. Tá? Ou seja, porque a ansiedade é um tipo de medo de não conseguir. Medo é um sentimento de ameaça. Tá? Aí o que acontece? Traz um desprazer. Mas comer é bom, comer é gostoso. Pô, quando eu estou comendo, está neutralizando o desprazer da ansiedade. Neutraliza. E aí eu acabo comendo mais porque tá gostoso, vai ficando mais gostoso, porque se eu parar de comer, a ansiedade volta. Aí assim que encheu, não vai ter como eu não parar. Ou a tristeza. Não, é mais ansiedade. Mais ansiedade. Porque assim, cada um dos sentimentos negativos, ele causa alguma coisa. Ó, vamos na tristeza. Tristeza. O que a tristeza causa? A tristeza causa desânimo. Porque eu já comi porque eu tava triste. Já que hoje eu não tô muito lá. Aconteceu essa semana. Hoje eu tô tão tristinha, eu tô tão, né? Então eu mereço comer esse doce. O doce especificamente, porque o doce daí ele traz um outro... Um segundo depois eu tava arrependido. Daí sim. Daí nesse caso a tristeza está associada, mas por baixo também pode ter tido ressonância do sentimento de ameaça. Tá? Porque o que acontece? Na verdade todos eles se manifestam juntos, mas o que a gente precisa saber é qual deles é o maior. Porque a gente está com a tristeza simultaneamente, com o medo, no caso a ansiedade, e também com algum tipo de mágoa ou de raiva. Essa soma, eles estão os 3 juntos. Mas acontece que um deles é sempre maior do que os 3. Na verdade, pode ter outros sentimentos, sentimento de justiça, sentimento de abandono, mas que são menos comuns. No dia a dia, os mais comuns são tristeza, medo, no caso a ansiedade, e mágoa ou raiva. Mas um deles vai estar num grau maior. A gente pode encontrar tristeza, sim, mas eu posso não ter visto que o grau de ameaça, de alguma maneira, ou ele existindo ou tendo existindo, é maior. E daí ele dispara o desejo de comer. Mas quando eu falo de comer, é no sentido amplo, tá? Eu estava pensando num prato salgado. Mas no doce, especificamente no doce, pode também estar relacionado com tristeza.
o doce, porque a gente sabe que, sobretudo chocolate, por exemplo, tem um aspecto meio assim de relaxamento, de trazer um pouquinho de alegria e de felicidade. A gente sabe que o chocolate faz isso, Sim. né? O chocolate especificamente. Então, e o açúcar também tende a dar né, a trazer um certo relaxamento. Então, Por isso que é uma droga, né? No caso, é considerado uma droga. Pois é. Então é isso. Aí esses elementos juntos aí são causadores desse mal-estar que a Será gente que tem. quem gosta muito de doce, então, tá muito triste? Não necessariamente, veja só. Pode ser que sim, mas pode ser que também tenha cópias, ou no processo, ou hábitos. Tem uma série. Cada fenômeno tem uma interpretação, mas tem são outras. Coisas que não dá para caracterizar. Para generalizar. A gente traz a informação, mas em cada ser humano terá que se investigar. Exato, terá que se investigar. Eu vou trazer um exemplo de um caso que eu estou lembrando agora de compulsão alimentar e que não era pela ansiedade. Porque tudo bem que compulsão alimentar pode ser causada por ansiedade, mas nem sempre. Compulsão alimentar causado por uma crença da mãe, copiado na infância. A mãe passou fome na infância e durante as refeições na mesa sempre falava alguma coisa em relação à falta, que traduzia o medo da mãe de faltar comida de alguma maneira. A criança presente, ela não entende aquilo, mas vai captar o medo da mãe. E aí parece que toda ocasião que tinha comida para comer, tinha que comer bastante para não passar fome. E aí desenvolveu compulsão alimentar, fez bariátrica, fez cirurgia, e não estava resolvendo a compulsão alimentar, ia voltar àquela situação anterior, aí procurou para descobrir de onde estava vindo a compulsão alimentar. Cópia de um sistema de medo da mãe. Dá para dizer que tem ansiedade? Dá. Só que a ansiedade nesse processo é efeito daquele fenômeno. Tá, mas tu falaste que a ansiedade tem a relação com o medo. Sim, total. Tá. Total. Então, nesse caso, dá para dizer que é ansiedade porque era um medo de que faltasse comida. Então, acaba gerando uma ansiedade. Acaba gerando uma ansiedade, exatamente. Tentar registrar, tem um registro lá. Exatamente, Nesse caso, exatamente. Então, está sempre relacionado, está mais relacionado com medos. As compulsões em geral estão mais relacionados com o medo, tá? Só que o que acontece? Com o passar do tempo, o ato de algumas pessoas vão adquirindo sentimento de culpa. Tá? Sim. Aí vai virando uma bola de neve, porque o sentimento de culpa vai gerando tristeza. E vai gerando mais sentimento de culpa e raiva. Raiva de quem? De mim mesmo. Olha só, o bolo que isso vai gerando. E aí, se isso não for trabalhado, vai continuando se acumulando, lá na frente pode desencadear num processo de depressão. Depressão não é uma coisa simples, ela tem centenas de elementos que a formam. Dentro desse processo todo, tem algum tipo de sentimento de culpa. Na verdade, às vezes não é culpa real, é uma interpretação que a pessoa teve, ela não tinha como fazer diferente, fez todo o possível ao alcance dela, mesmo assim ela está se culpando. E esse processo de culpa vai acumulando ainda mais elementos, vai como um imã, puxando mais coisas para fazer mais elementos que gerem autossabotagem dentro do processo. A autossabotagem é muito comum. Muitas pessoas que estão fazendo atos equivocados, tem muitos processos de autossabotagem. Fez aquilo e não ganhou nada, por isso que aquela hora até te perguntei, não tem um ganho real ou tem perda? Tem perda. Pode ter ganho, pode ter perda. No final não tem nada muito que realmente adicione. Pode ter autossabotagem, tem problemas emocionais no processo. Se eu consigo ver os problemas emocionais por trás, então eu vou conseguir ressignificar e me blindar. Tá, falamos da comida, vamos falar um pouquinho de cada um. A bebida. A bebida também, compulsão por álcool. O que acontece? Quando uma pessoa bebe e eventualmente uma vez ou outra ela bebeu demais e no dia seguinte ela sabe que bebeu demais, ela assim, cara, eu vou me cuidar, não vou fazer isso. Mas se uma pessoa continua repetindo, é porque ela vai para o álcool para aplacar as suas dores.
Tá? O álcool realmente ajuda naquele momento em que está bebendo a não lembrar mais ou não sentir, porque ele vai anestesiar. O que o álcool faz? Anestesia. Anestesia. Aí chega depois do trabalho ou algo parecido e vai anestesiar. Vai anestesiar hoje, vai anestesiar amanhã, vai anestesiar depois. Chega um determinado momento em que gerou condicionamento. Tá? Eu particularmente não acredito muito na fase inicial, pelo menos, na dependência química inicial, tá? Eu tenho visto que as pessoas, depois que adquirem consciência, elas se libertam com uma certa facilidade. Então, cadê a dependência química? Foi um domínio total sobre a química? Eu acho que não é bem tão simples assim. É mais um condicionamento mental. Tá? Então, esse condicionamento mental, no caso do álcool, vai gerando condicionamento dentro daquele processo e vai ligando. E aí, depois de um determinado tempo, se a pessoa para, ela vai se sentir muito mal, porque ela tinha já meio que passado um tempo sem sentir tanto aquilo ali. E aí, vai fugir de novo pro álcool e vai intensificar cada vez mais, até chegar um momento em que ela não consegue mais sair sozinha daquele processo. Então, todo tipo de compulsão, a pessoa, ela tem consciência do que está acontecendo, mas ela não tem saída, ela não tem esperança de ver de outra maneira. Ela tem que fazer escolhas, é essa dor ou aquela dor. Então, ela escolhe a dor que para ela parece menor. Entendi. Interessante isso que tu falasse, porque eu me lembrei do cigarro, né? E eu sempre tive, eu tenho assim, ciclos, né, com cigarro, minha vida toda. E eu sempre tive isso muito claro, assim, pra mim. A minha dependência nunca foi química. Foi mais emocional. Nunca foi química. Porque ficar sem o cigarro, pra mim, o cigarro não me faz falta química. Exato. Ele me faz falta em determinadas situações, em questões assim, ambientes. Vou dar um exemplo, bem besta. Fiz uma faxina, aquele sábado assim, fiz uma faxina na casa, sabe? Ai, tá tudo limpinho. Ai, agora eu vou sentar e vou fumar um cigarrinho. Tá, exato. Entendeu? Neste momento em que eu termino a minha fase, que vem aquela sensação de bem-estar, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam que a gente fuma porque tá nervoso, também tem essa associação, mas eu sinto falta do cigarro nesses momentos, e digo pra vocês, se eu tiver um cigarro ao meu alcance, eu fumo. Tá. Porque a minha mente condicionou que aquela sensação de prazer, Vamos interpretar o que pode ter por trás. Vamos tentar interpretar. Vamos? A gente não necessariamente vai chegar numa resposta conclusiva, mas pode se aproximar e pode te ajudar depois. Pode estar associado a um prêmio. A um prêmio? Pode ser que seja outra coisa mais profunda, mas pode estar associado a um prêmio. Naquele momento, tu tem a sensação agradável, e aí o cigarro associado, que pode estar relacionado a alguma coisa do passado, pode ter sido uma única cena, ou alguma sucessão de algumas cenas que de alguma maneira associou o cigarro a algum tipo de prêmio. Óbvio que não é simples assim, pode ter um contexto muito maior e algo mais profundo, mas aqui pode ter uma parte dessa interpretação que seja verdadeira associado com mais elementos, tá? Porque ficou claro para mim que tem a associação de prêmio aí, mas não tem que ser necessariamente só isso, pode ter mais coisas, mas para que os nossos espectadores possam entender, faz sentido que pode ter alguma coisa relacionada a uma premiação. Agora eu vou curtir isso aqui que eu mereço, porque eu limpei, tá limpo, foi eu que fiz. Realmente me dou muito valor por eu ter feito, que legal, que bacana que eu sou, porque eu limpei, deixei tudo bonitinho e agora eu vou me premiar. Eu mereço. E está associado a isso, né? E tem outra coisa no que o cigarro faz. Eu mereço está muito ligado às compulsões, né? Tá, exato, está muito ligado às compulsões. Muito ligado às compulsões. No caso do cigarro tem um outro elemento também. Essa fala, né? Eu mereço. Pois então,
Exato, essa fala é. No caso do cigarro, tem um outro elemento também que está associado ao condicionamento do cigarro, que é o seguinte: o fumante ele vai tirar uns determinados momentos em que ele vai se isolar, vai ficar sozinho, ou às vezes com outro fumante, numa porta, numa entrada, vai sair para fumar. Hoje em dia, antigamente era um pouco diferente, mas vamos falar dos dias de hoje. Aí a pessoa está ali, ela está meditando. Ela está com o seu cigarrinho e ela está pensando, tá? Naquele momento, se ela tivesse sem o cigarro, ela não iria fazer aquilo. Com o cigarro ela vai fazer aquilo, vai tirar aquele momento e vai ficar parada ali, meditando. Ali tem um condicionamento, tá? Que nós poderíamos fazer sem o cigarro, poderíamos, mas a gente não faz sem o cigarro. Nesse caso, vai fazer com o cigarro, né? Poderia ser feito de outras maneiras, mas o fumante faz isso. Se o fumante para de fumar, eu estou falando do fumante cotidiano, ele não vai ter mais esse momento. O que ele vai, uma das coisas que vai sentir falta é disso, esse condicionamento. Tem mais condicionamentos, mas esse é um deles. São condicionamentos mesmo. Foi isso no decorrer desses anos todos de fumante, né? E fumante, e é assim, ó. Bem, eu não me considero ex-fumante, eu me considero uma pessoa, né? Dependendo do cigarro, estou sem fumar. É diferente, assim que eu me coloquei. Porque eu acho uma zona, assim, muito perigosa. Ela é fácil de eu cair. Inclusive, tem um cardiologista uma vez, ele pediu que eu fizesse assim uma linha do tempo da minha relação com o cigarro. Em que momentos em que eu tive recaídas e voltei. Porque eu já fiquei 5 anos sem fumar e voltei. Quando eu digo isso para as pessoas dizem, cara, ela é muito burra, né? E não tem questão de inteligência aí. São esses gatilhos, aspectos emocionais envolvidos. E eu fiz a linha do tempo, achei muito interessante a proposta dele assim. E todas as vezes que eu tive recaída foram em momentos de transição. Transição. E a maioria delas a ver com transições profissionais, né? Mas não somente. Para mim, assim, a palavra é transição. E a transição traz ansiedade. É como se ali eu fosse ter um suporte, para poder atravessar essa ponte, né? Seja ela boa ou ruim, não importa o tipo de transição. Para poder enfrentar essa ameaça, esse sentimento de ameaça. Não, às vezes a ameaça não é real, mas o sentir é. Aí eu preciso de alguma coisa. Foi bem interessante, assim, esse trabalho que o cardiologista lá de Criciúma, que me propôs na época, assim. Então. E foi muito legal, assim, rever, porque tu consegue identificar, né? Nossa, caraca, que coisa... Condicionamento. Isso eu afirmo, assim, ó, no meu caso, né? A dependência química, ela é fácil de resolver. Pois então. Realmente o condicionamento está por trás de todas essas dependências no geral. Pois então. Voltando então a falar sobre os tijolinhos, que é uma linguagem extremamente simples de ser entendida, né? Toda essa nossa conversa ajuda a entender os tijolinhos dos problemas emocionais. Daí o que acontece? Eles começam pequeninos, sabe, de maneiras que não nos afetam muito, tá? Que não nos afetam muito, não nos afetam de maneira espetacular. E às vezes eles podem se manter baixos ao longo de uma vida inteira. Porque dependendo da maneira como nós olhamos e como nós interpretamos os eventos da vida, eles podem somar ou ser dissolvidos, né? Então, assim, a gente vai acumulando, vamos pensar no lado, na maioria das pessoas que vai acumulando. Nós vamos acumulando esses eventos, eles vão acontecendo e nós vamos interpretando de uma forma que não nos ajuda e vamos alimentando cada vez mais. Vai chegar num momento em que a nossa ansiedade já está mais aflorada e meio que nós já estamos quase que viciados, entre aspas, condicionados a trazer ansiedade. E ansiedade é sempre esse sentimento de ameaça, tá? Pode analisar a ansiedade. Quando a gente está ansioso, a gente começa a procurar e não acha de uma maneira objetiva. Eu estou ansioso porque eu vou ter que dar uma palestra na próxima semana. Ok, mas o que dentro da palestra te deixa ansioso? Porque eu vou ter que falar com aquelas pessoas e lá tem pessoas que sabem tanto quanto eu. Ok, mas essas pessoas, elas estão lá para te sacanear? Ou seja, eu estou afinando o elemento para tentar onde que está a
ameaça real? Ah, elas vão te sacanear, elas querem? Não, elas não querem. Tá, então, tu vai estar lá levando conhecimento para várias pessoas e tem pessoas lá que inclusive podem até te ajudar, te dando exemplos, te trazendo conhecimento, associando ao processo. Pode. Ok, então aonde está a ameaça aí? Né? Não tem ameaça. Onde é que foi a ansiedade agora? Sumiu. Ou seja, nós somos... Quando a gente vê de uma maneira macro, a gente olha assim e não sabe de onde está vindo a ameaça. A sacada é tentar entender de onde vem a ameaça para ver se ela é real. Porque a gente está habituado a sentir a ameaça e não sabe procurar onde ela está, quando na verdade ela nem existe, é fantasmagórica. Faz sentido? Total. Isso e ajuda a solucionar um bocado de coisa, né, minha gente? Eu fico até aqui, eu só fico, trabalhando na minha mente. Essas vindas do Silvio, as participações do Silvio aqui no TV Sou Mulher são assim, pra gente ir lá no YouTube depois e rever. Tem que ter o caderninho. O caderninho com o Silvio, pra ir colocando ali os aprendizados. E a gente realmente ir se trabalhando e percebendo, porque cada vez mais eu, te ouvindo e tendo contato com outros conhecimentos, para mim, a ficha que me cai é assim, é a atenção, é a gente estar atento ao que está acontecendo, aqui. Hoje de manhã, por exemplo, acordei bem, depois de uns dias aí meio down, né? Acordei bem e tal, até aconteceu um fenômeno raríssimo comigo, eu tive insônia essa noite, acordei às 4 da manhã, não consegui mais dormir. Então vamos levantar, passei um cafezinho assim, de um incenso, peguei um livro, já transformei. Então assim, tudo maravilhoso. Só que daqui a pouco começou uma sucessão de pensamentos negativos, assim. Porque isso aqui não sei o que. Daqui a pouco eu disse, Jomara, pelo amor de Deus, mulher, por que tu tá nessa looping, nuvenzinha? Presa nesse looping, vira um looping, Um looping. Tudo se transformava numa fala, aquela vozinha, a Berenice, que eu apelidei de Berenice, a Berenice só no negativo, aí eu aí comecei toda frase que vinha eu transformava ela no positivo. Mas o que me permitiu fazer isso? Atenção e o fato plena. O fato de que você está amadurecendo emocionalmente, você está tendo mais e mais consciência sobre... Estou falando da humanidade em geral, nós estamos amadurecendo, né? Então, estamos crescendo. Essa habilidade de olhar para isso, quantas pessoas tem, Jô? A maioria das pessoas cai nesse looping, nem sabe que está lá dentro. Por isso que eu digo, assim, para mim, cada vez mais que eu estou aprendendo, para mim o aprendizado central esteja atento. Isso, exatamente. Você percebeu. Esteja atento. Você percebeu aquele ímã te puxando para dentro, mas ao mesmo tempo você sabia que tinha forças para sair dali. Daqui a pouco você saiu. Em algum momento você saiu. Aí a gente consegue sair. Aí, deixa eu te adicionar um elemento aí. Agora vai vindo uma prática, tá? Começa dessa forma conosco, de forma geral. Eu ainda tenho muita coisa que eu tô me melhorando também em alguns aspectos, né? A gente é melhor numa coisa e não é tão bom na outra, né? E a gente vai melhorando. Aí o que aconteceu nesse processo? Você percebeu e você desenvolveu ali uma prática da qual você saiu. Vai acontecer de novo, só que da próxima vez vai ser mais curto o tempo que você vai levar para perceber e tu vai sair mais rápido. Vai acontecer uma terceira vez, cada vez vai ser mais curto e você vai sair mais rápido. Lá na frente vai ser assim, você vai perceber, vai levar 30 segundos e você vai levar 5 segundos para sair. Mais adiante ainda, você não vai cair mais, porque o teu sistema vai te impedir de cair. Percebe o processo evolutivo dentro dessa questão? Nesse caso é um tijolinho bom. Exatamente. Tu vais praticando. Então, dentro desse nosso processo de maturidade emocional, como aquele que eu mencionei do meu caso, que foi da melancolia. Né? É um processo de maturidade também meu começar a perceber esses aspectos. Percebeu? Exato. No meu caso, eu levei 3 dias, porque a melancolia danada, que ela é mais suave.
A melancolia é diferente da tristeza. A tristeza tu percebe mais rápido. A melancolia, ela é uma tristeza muito suavezinha, tá? Eu levei 3 dias para perceber, mas assim que eu percebi, eu me dei conta, né? Na verdade, 3 dias não, eu levei um dia, mas assim, ela é tão suave que não vale a pena eu tentar ver o que está acontecendo, e fui deixando. No terceiro dia que eu resolvi, ela não vai embora, eu vou ter que fazer alguma coisa. No teu caso, como tinha elementos talvez um pouquinho mais fortes ali, você já está também dentro desse grau de maturidade emocional cada vez mais, você logo percebeu e está criando mecanismos próprios para vencer isso daí, tá? Um outro mecanismo que os nossos ouvintes aqui, os nossos espectadores estão presentes, que podem começar a usar, é a grafoterapia. É sensacional a grafoterapia. Para quem não sabe o que fazer, começa a escrever sobre o que está acontecendo na mente. Essa é a minha terapia de todo dia. Grafoterapia, tá? É o meu diário. É o teu diário? Isso é grafoterapia. Isso é grafoterapia. Você começa a escrever, daí você se divide em 2 ao escrever, porque você escreveu o que você está sentindo e depois você está lendo o que você mesmo está escrevendo. Aí tá vendo pela segunda vez de um outro ponto de vista. A grafoterapia é muito boa. Eu tive depressão, eu tive preocupação crônica quando eu era muito jovem, sabe, 18, 19, 20 anos, eu tinha preocupação crônica. Na época eu nem tinha consciência desse nome preocupação, eu só sabia que eu me sentia mal. Só sabia disso, me sentia mal. E comecei a fazer a grafoterapia. Era quase como um diário, mas daí eu escrevia só as coisas que me faziam sentir mal. Só sobre o que eu estava me sentindo mal. E aí, mais tarde, hoje, olhando para aquele caderno, eu percebo que eram preocupações, ansiedades, né? Preocupações. E aí, o benefício disso, passa um mês, você volta lá, você lê de novo, e assim, cara, isso aqui não aconteceu. Aí você vai passando, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Aí daqui a pouco eu estou preocupado com alguma coisa assim, cara, isso não vai acontecer. Eu só estou preocupado, mas não vai acontecer. Aí dentro desse processo a gente vai se educando mental e emocionalmente para dentro de um processo de maturidade crescermos. Que faz parte, na minha opinião, faz parte do atual estágio da humanidade entrar nessa fase do alfabetismo emocional. Hoje, para praticamente o mundo inteiro, você encontra poucas pessoas analfabetas. No Brasil mesmo é raríssimo, tem ainda, mas são pessoas mais idosas. Dentre os jovens não existe mais analfabetismo. Então, o analfabetismo literário está sendo erradicado. Mas agora nós precisamos tomar consciência do nosso analfabetismo emocional. Né? É emocional. E esse analfabetismo emocional, ele é responsável por muita dor e sofrimento, causando realmente dor não só para nós. Quadros depressivos. Exato. Né? Vai aumentando. Vai culminar ali. A Maria da Glória tá mandando aqui pra gente no WhatsApp da TV. Bom dia, para mim a depressão é uma ferida que ainda não cicatrizou e acumulou do passado. Exato. Então, vamos fazer aí só um desfile aí dos nossos apoiadores culturais. Voltamos em seguidinha. Se o Silvio quiser comentar aqui sobre a fala da Maria da Glória e a gente trazer aí a questão do trabalho, né? Que eu acho que é um dos pontos aí dos nossos tijolinhos. Não saia daí que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta. Seguimos aqui no nosso aprendizado falando de uma das doenças mais graves, acredito eu, que existam, né? E que podemos olhar para ela com um olhar talvez mais gentil, né? Não tão julgador, né? Eu já fui uma pessoa que julgou por ser ignorante, por não saber nada sobre depressão, né? Isso é frescura, né? Então, por isso que a gente traz aqui informação com um especialista para que a gente possa olhar o outro, nos olhar, que eu acho que é o mais importante, né? Porque não adianta querer sair diagnosticando os outros sem a gente se olhar pra gente mesmo, né? E tem um bocado de trabalhinho aqui para fazer só pela nossa fala de hoje com o Silvio. Fora as outras, né? Tem um bocado de trabalho. Nós falamos aqui de alguns tijolinhos, as compulsões, a ansiedade, medo, muita informação importante aqui. O trabalho está entre uma das causas de depressão também, né? É um assunto que eu quero estar.
abordar aqui com o Silvio e a fala aqui da Maria da Glória. É uma ferida que não cicatrizou e acumulou. Uhum. Pois é, aí vamos tentar apresentar algumas ideias para ela, para amenizar a dor dela. Bom, ela precisa entender que ela acumulou eventos do passado que trouxeram dor para a criança dela. A depressão invariavelmente começa na infância, né? Tá. Porque o que acontece? Quando nós somos crianças, a gente precisa de um alimento emocional, que é o amor. O amor é um alimento emocional, um alimento da nossa alma. Mas, às vezes, a gente nasce num lar em que as coisas estão meio conturbadas, às vezes dificuldade de uma certa natureza, dificuldade de outra, os pais também têm muita coisa para fazer, às vezes têm vários filhos e não conseguem dar conta de todos os recados. E a criança, entre aspas, passa fome de amor. E, para piorar, pode ter eventos em que a criança sofre, às vezes é abusada por violência física, por violência verbal, ou até abusos de origem sexual mesmo, que a criança pode passar por isso. E então a depressão é acúmulo desses eventos aí que vai ao longo do tempo, aquela criança vai crescendo, entra na juventude desequilibrada, vai ter relacionamentos também que às vezes são conturbados, vai somando mais e mais elementos tóxicos nessa rotina, depois às vezes acaba casando, dentro desse casamento também tem eventos tóxicos que vai somando, e no final vai desencadear na depressão. Como que ela, Maria da Glória, pode começar a fazer para amenizar? Vai ajudar a amenizar. Não vai necessariamente resolver, mas a amenização já ajuda, né? Ela olhar para esse passado e ela se perguntar como que ela pode perdoar todos os eventos acontecidos na vida dela, porque há pessoas que causaram isso, mas muitas vezes as pessoas fizeram isso inconscientemente. Às vezes até pode parecer que seja consciente, não necessariamente consciente. Parece para nós, mas para aquela pessoa não. Tentar perdoar é um caminho. E não conseguir perdoar e saber que não está conseguindo é lucidez para buscar ajuda para conseguir perdoar. Tá? Porque esse perdão vai ser libertação daquele passado. Aquela pessoa com certeza tinha muitos problemas emocionais. Por exemplo, um abusador. Alguém que é um homem e está abusando sexualmente de uma criança. Eu posso pensar, não, mas ela sabe que está prejudicando a criança. Tudo bem, eu acredito nisso, mas será que ela realmente sabe? Ou ela é tão cega emocionalmente que ela só está pensando em si mesma e sequer está pensando no eu da criança? Às vezes essa cegueira também existe, está presente, e eu não posso necessariamente culpá-la dentro desse processo, porque pode ser uma doença emocional, uma patologia dessa pessoa. Quando eu consigo colocar esses eventos no processo, eu vou conseguir me libertar e me soltar. Então esse é um caminho. É fácil? Não é fácil, mas eu estou dando uma resposta a um questionamento dela, né? Antes de nós passarmos para o nosso próximo tema. Daí. É interessante isso. A questão do perdão é um tema muito forte também, né? Forte e difícil. E difícil? Nossa. E difícil. Muito difícil. Daí o perdão dá um programa inteiro aqui pra gente conversar. Ó, um tema aí que a gente pode trazer. O trabalho pode me deixar depressiva? O trabalho não é pra deixar a gente feliz, afinal de contas, né? Pois é, Jô, como qualquer coisa boa, né, também tem um aspecto ruim. No início do programa de hoje eu dei o exemplo da faca afiada, que é muito boa na cozinha, para o cozinheiro, para a cozinheira, fantástico. Na mão de uma criança, perigosíssima. O trabalho também, ele é necessário e o trabalho, na verdade, ele é mais gostoso do que as próprias férias. Porque se a gente fosse ficar um ano inteiro de férias, cara, ia encher o saco, não ia dar. Então a gente trabalha e dentro dessa rotina a gente gosta mais do trabalho do que das próprias férias, embora os dois sejam necessários, né? Então o trabalho, primeiro ponto é que ele é importante para a nossa qualidade de vida, segundo, para o nosso bolso, porque a gente precisa sobreviver, tem que pagar, não dá para pagar as contas os boletos com amor, né? Tem que pagar com dinheiro. Então, quando que o trabalho pode começar a se tornar algo negativo na nossa vida? Tem várias situações, mas uma delas é quando nós trabalhamos excessivamente cansados. Estamos cansados e continuamos a trabalhar. Trabalhar bastante não necessariamente é ruim, mas pode ser ruim quando nós estamos trabalhando cansados.
Tá? Continuar trabalhando cansado pode gerar aspectos que vão causar problemas emocionais. Por quê? Porque eu preciso descansar para poder reaver as minhas forças e as minhas energias para poder voltar. Mas se eu nem descansei e continuo ali gastando energia que eu não tenho, eu estou acumulando um sentimento desagradável, porque cansaço não é agradável, não é gostoso estar cansado, é desagradável, né? Então, Mas esse cansaço é físico ou é mental, ou ambos? É o outro ou ambos, normalmente os dois juntos, tá? E o que acontece? Existem pessoas que são workaholic. Tá. Eu sou um pouco workaholic, eu sou um pouco viciado em trabalho, mas eu realmente procuro analisar, cara, ou eu tô cansado agora, eu vou dar uma parada, vou dar uma pausa, depois eu volto, ou seja, dá para fazer isso, né? Se a pessoa consegue fazer isso, mas buscar esse equilíbrio é difícil. Então, há pessoas que trabalham segunda a sexta, trabalham sábado e trabalham domingo também. E quando a gente trabalha demais, e não necessariamente trabalha sábado e domingo, mas às vezes não trabalha sábado e domingo, mas durante a semana trabalha demais, né? E final de semana não dá tempo às vezes para descansar. Então, quando o trabalho é excessivo, ele vai gerando estresse escalar. O estresse escalar ele pode surgir de diversos fenômenos, mas o que é estresse e o que é escalar? O que é o cansaço? O cansaço é um estresse do nosso corpo físico ou do nosso campo mental. Cansaço é um tipo de estresse, né? Aí quando esse estresse é escalar, ele não é mais pontual, eu não relaxo, eu estou sempre estressado, daqui a pouco aquele estresse vai ficar como... Sabe aquelas borrachinhas que tu puxa e fica lá amarradinha, um ano amarradinha, esticada, depois você vai lá e solta, ela vai continuar esticada, ela está estressada, não vai voltar mais. O nosso campo físico e mental, sobretudo mental, ele pode estressar de uma forma que não volta mais a relaxar. Aí se a gente fica estressado, mantém esse estresse longamente, quando eu paro para relaxar, vou sair de férias, vou relaxar. Não relaxa, porque não sabe mais relaxar. Não sabe mais relaxar. E eu acho que isso está ficando bem comum entre as pessoas, né? Tá ficando bem comum entre as pessoas. Até porque esse negócio das férias, tem gente que tira uma semana, que não é férias, né, gente? É uma folga. Daí uma semana é folga. Uma semana é folga, né? Uma semana não dá nem para pensar em relaxar, não desliga. Não desliga. E exatamente. Então, realmente é preciso... Isso aí é científico, né? É preciso aprender a relaxar, de fato relaxar, para poder não entrar dentro desse estresse escalar. Então, o estresse escalar é aquela borrachinha que não volta mais, que não encolhe mais. Nós podemos ficar assim. Se a gente entra nesse estresse escalar de alguma maneira, eu estou dando o exemplo do cansaço, mas às vezes são eventos que acontecem dentro da nossa atividade que se repete continuamente, não muda e vai gerar um outro tipo de estresse, que daí é no campo do nervosismo, é no campo da raiva, no campo da tristeza de alguma maneira. Então a gente tem que olhar muito para isso, para não entrar no estresse escalar. Então, se eu caio e entro nessa rotina do estresse escalar, isso provavelmente vai gerar depressão. Tá? Não é absolutamente certo, mas há uma chance muito grande. Ô Silvio, eu tava pensando numa coisa aqui, que a gente não combinou isso, mas eu tô pensando aqui no trabalho e me veio isso à mente. Hoje as nossas redes sociais estão muito atreladas ao nosso trabalho, seja ele qual for, né? Inclusive tem aquela pressão, se você não estiver na rede social, você não é nada, né? Você não é ninguém, né? E é esse estar, essa pressão, principalmente, e eu tô fazendo esse adendo até porque o nosso quadro aqui com o Silvio que a gente tem trazido, ele está direcionado para líderes, né? Para pessoas aí que estão não só, hoje o nosso bate-papo aqui é geral, mas né, principalmente a gente está trazendo um conteúdo aqui para quem está aí liderando, né, um cargo, enfim, ou até a sua própria, autônomos, né? Muitos. E aí tem uma pressão muito grande hoje. E aí se a gente pega uma geração, tipo a minha, a tua, que a gente tem, que nós somos analfabetos, né, digitais, estamos tendo que aprender. Exato. Isso gera um estresse,
Isso também pode gerar estresse. Eu caracterizaria que um dos nossos tijolinhos aí hoje fortes também são essa pressão da rede social. Se for escalar, ou seja, o que é o escalar? Não dá tempo de descansar e eu entro dentro dele de novo. Se for escalar, realmente vai gerar algum tipo de prejuízo, tá? Tem um outro fenômeno hoje em dia que está ocorrendo muito e que é preciso aceitar que ele existe. A gente tem uma tendência a negar, tá? Eu vou trazer de uma palavra, de uma forma bem simples. Nós, seres humanos, nós temos a habilidade de invejar. Eu tenho, todo mundo tem. E é importante a gente tomar consciência, porque faz parte do humano. Assim como eu tenho a habilidade de sentir tristeza, medo, raiva, eu posso ter a habilidade de invejar. Hoje em dia, na questão das redes sociais, a questão de, às vezes, eu me conectar com alguém e querer aquele estado daquela pessoa, porque ela está se manifestando daquela forma. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, aceitar que nós temos a habilidade natural de invejar para que a gente não caia na inveja e continue alimentando ela, porque é muito fácil a gente cair nela e continuar alimentando. Eu vejo isso comigo com muita frequência, da comparação. Eu vejo isso comigo com muita frequência, mas aí cabe a mim continuar alimentando ou não. Mas para isso, a gente precisa aceitar, cara, porque a gente nega que nós invejamos às vezes. Não podemos negar, temos que aceitar, somos humanos, não há nada de errado. Errado é continuar alimentando, errado é não perceber. Então, aí... E a rede social é um campo fértil para isso. Extremamente fértil. Para comparação, para inveja. E daí o que a comparação faz? Ela me joga para baixo. Ela me empurra para baixo. Se eu estou subindo uma escada, de repente, eu estou me comparando com alguém que está acima de mim. Aí eu estou vendo que eu estou para baixo na escada e às vezes eu sou capaz de cair ainda mais, porque, cara, não consegui. Tem uma outra situação ainda, uma inversão de si mesmo, né? Eu estava conversando outro dia com as meninas ali da estética que eu frequento e elas estiveram recentemente agora num congresso. E no congresso foi abordado fortemente o uso dos filtros, né, que a gente tem no Instagram. Ai, tô com olheira, vou botar um filtro da fulana. Eu fico linda, maquiada, de cílios e tal, aquele filtro me deixa iluminado. E nós, mulheres especialmente, estamos usando esses filtros do Instagram, que é uma máscara, né, aparentemente ingênua. Porque se eu acordei, então, tomei descabelo, vou botar ali um filtro. Só que ninguém mais aparece com a sua cara real no Instagram. E isso foi trazido nos congressos. Por quê? Porque essa pessoa se vê ali no filtro e ela diz, eu quero estar assim. E se ela tira o filtro, ela vê a mancha, o melasma. E eu não quero estar assim. Então ela vai cada vez mais obsessivamente em busca de procedimentos. Se apaixonando pela máscara. Que não vai se tornar aquela máscara. E olha o looping disso. A armadilha mental que tem aí. Ao ponto de um congresso, né, de biomédicos trazer alertar para o perigo do uso. E não coincidentemente, porque coincidência é uma palavra que eu já não uso mais, sincronicamente, quando ela comentou isso comigo, naquela semana, eu tinha pensado assim, eu vou começar, porque eu também uso, né, o que o Silva acabou de falar, somos humanos, né? Claro. Naquela semana, eu pensei assim, eu vou diminuir esse negócio de filtro. Pra que eu preciso usar filtro? Eu me acho uma mulher bonita, né? E se eu tô em casa descabelada, eu estou em casa descabelada, como todo mundo tá. É um ou direito vocês não seu. passam o domingão de pijama? Ou não? Chegou, como diz outro. E eu estou me propondo esse exercício. Então. De começar... Para não cair. Hoje eu postei stories, ainda brinquei, postei hoje de manhã, e tá sem filtro porque eu tô linda, ainda botei assim no Instagram. E isso me chamou muito a atenção. E agora veio tudo isso aqui na minha cabeça, a gente falando disso. São estresses
vão gerando... Exato. Então, você, entendendo esse processo todo, está se protegendo. Mas as pessoas que não estão aprendendo isso, Jô, vão cair nessas armadilhas. É uma armadilha mental que vai se criando no nosso ambiente social. Não é culpa de ninguém, é um problema sistêmico. Mas esses problemas, inclusive, são necessários para a gente se educar e aprender sobre nós mesmos. Porque de um ponto de vista que tem uma armadilha, do outro lado tem aprendizado. A gente vai aprendendo sobre nós mesmos, né? Exato. Então, isso é extremamente importante. Esse é um tema que dá pra gente aprofundar mais, né? Tem tanta coisa aí, Nossa, tem muita coisa. Dá vontade de não largar o Silvio. Mas olha aí, gente, loucuras, 11 horas da manhã já, onde é que tá o nosso tempo? Olha, o meu... Tá todo aqui, ó, fervilhando a minha mente aqui de muito aprendizado, que depois a gente, né, eu pelo menos organizo aí os pensamentos e para colocá-los em prática, porque a vida tá aí, né, nos ensinando a todo segundo. Gratidão, meu querido, pela tua vida, pela tua existência e pelo teu compartilhar aqui com a gente. Gratidão a você, né, a todo o pessoal que está nos ouvindo aí em casa, no trabalho. Que ótimo estar aqui com você, podendo aprender sempre, trazer um pouquinho daquilo que a gente vem aprendendo. É uma troca, né? É isso aí. E para conversar com o Silvio, tá? De repente marcar o seu agendamento para uma consulta com ele, né? Apesar de ele residir em Braço Norte, ele atende online, né? O Brasil, o mundo. Você pode entrar no site dele, que lá você vai encontrar um conteúdo riquíssimo, e por lá mesmo pode conversar com o Silvio, tá? depressãomental.com.br. Vou pedir para os meninos aí rodarem a vinheta também aqui do Silvio, que a gente tem o nosso quadro aqui, Liderança Consciente, a cada 15 dias, sempre nas quintas-feiras. Hoje, um quadro especial aqui para nós com todo esse aprendizado. Então, já siga lá no perfil, o perfil do Silvio também lá no Instagram, tá? Silvio Mates. Certo? Roda a vinheta, então, e depois da vinheta do Silvio, já roda a vinheta aí da nossa maravilhosa Bárbara Rosa, nosso quadro Despertar. Ela preparou um vídeo aí pra gente hoje e em seguidinha eu retorno com a nossa próxima entrevistada. Liderança Consciente com Silvio Mates. Apoio cultural. Hipnoterapeuta Silvio Mates. Especialista em depressão mental.